Que bom estarmos juntos mais uma vez para ler a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, hoje Ezequiel 43. Que jornada! Cada dia um capítulo da Bíblia. Que jornada! Ouvir a voz de Deus é um privilégio, é um prazer, é uma alegria. Grande abraço a você da TV Novo Tempo, a você que acompanha a programação da TV Novo Tempo, que é o canal da esperança. Lembre-se que a TV Novo Tempo transmite 24 horas por dia mensagens de esperança e você pode acessar o site, o portal da TV Novo Tempo, TV Novo Tempo, novotempo.com. E ali você encontra estudos bíblicos, você pode pedir um estudo bíblico gratuito, você pode acessar outros programas da TV Novo Tempo e assim aprender muito. Programas sobre família, programas sobre saúde, outros programas sobre a Bíblia Sagrada. Seguramente Deus vai falar com você. E você pode acompanhar o programa Reavivados por Sua Palavra também no YouTube, youtube.com/Reavivados por Sua Palavra NT. Mas antes do capítulo de hoje, de ouvir a voz do Senhor, eu quero convidar você então para nós buscarmos a presença de Deus através da oração. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de abrir Tua Palavra e agora queremos ouvir a Tua voz. A gente ora em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Ezequiel capítulo 43 apresenta o templo do Senhor. Nos capítulos 40 até o 42, Ezequiel ele fala do templo reconstruído. Só que templo sem a presença do Senhor não tem valor. Ele só tem valor quando Deus está presente. E no capítulo 43, que é o capítulo de hoje, isso é apresentado. A presença do Senhor no templo. Então a glória do Senhor enche o templo. Isso também estabelece a base para o restante do livro, onde são descritos agora os rituais do templo, a cidade nova, nova terra, etc. O clímax de tudo isso é visto no nome da cidade. O Senhor está aqui, que aparece lá em Ezequiel 48, verso 35. Esta mensagem é tão importante, a mensagem aqui de Ezequiel 43, que o próprio Deus diz para Ezequiel declarar tudo isso para Israel. Então, no verso 10, por exemplo, é dada a razão para a descrição do templo. O templo restaurado tem como finalidade ajudar Israel a se envergonhar dos pecados passados e arrepender-se e então seguir o caminho de Deus e ser fiel à lei do Senhor. O capítulo 43 está dividido em 3 partes principais. Vamos começar com a primeira. A primeira apresenta a glória do Senhor que enche o templo. Está desde o versículo 1 até o verso 9. Vamos ler. Diz a Bíblia: Então o homem me levou à porta que olha para o Oriente, e eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. E a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram visões como a que eu tive junto ao rio Quebar, que aparece lá no início de Ezequiel. Eu me prostrei rosto em terra. O profeta então tem aqui uma atitude de reverência quando contempla Deus. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Veja que quando o Espírito Santo é derramado, ele levanta o servo dele, ele levanta o profeta, ele levanta o líder, ele levanta a pessoa que se deixa ser usada pelo Espírito. Ele capacita, ele fortalece. Aí diz o verso 6, Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs em pé junto de mim. E o Senhor me disse. Então Deus fala no seu santo templo, transmite a sua mensagem a cada um dos seus filhos do seu santo templo. Por isso que é importante também ir à igreja. Vamos à igreja para ter comunhão uns com os outros, mas também para ouvir a voz de Deus, através de pessoas que Deus usa para falar o nosso coração. E aqui diz, o Senhor me diz, Deus fala aos seus filhos. Temos que ter os ouvidos dispostos para escutar.
O verso 7 diz, Filho do homem, este é o lugar do meu trono, é o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo, o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, nem as suas prostituições, com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos, pondo o seu limiar junto ao meu limiar e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi da minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Aqui nós vemos então a glória do Senhor que enche o templo. A glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. Em Ezequiel 11, 23, a glória de Deus havia deixado o templo e seguido para o leste sobre o Monte das Oliveiras, à medida que a presença do Senhor saía da cidade. Nesses versículos, a presença divina retorna. Ela retorna para Jerusalém a partir do leste. No verso 7 a 9, o templo era a habitação de Deus, de onde ele reinaria, governaria sobre os filhos de Israel para sempre. A segunda parte do versículo 7 prediz o cancelamento das práticas idólatras e imorais da casa de Israel que haviam ocorrido ao redor do templo. Suas prostituições mencionadas aqui pode ser talvez uma alusão ao adultério espiritual, de maneira geral, mas também especificamente, no sentido mais literal, a participação dos israelitas na prostituição durante a adoração a Baal. Depois aparece o termo cadáveres, que alguns teólogos consideram como uma metáfora por causa do contexto. No entanto, também pode referir-se a sepulturas memoriais de reis enterradas próximo ao templo, talvez perto das residências reais que existiam ali ao sul. O vocábulo altos, que aparece ali também, passou a designar um local de adoração idólatra, fosse no topo de uma montanha ou não. Bom, e a segunda parte do capítulo, que vai do versículo 10 até o versículo 17, fala do altar de holocaustos. Então, primeiro, a glória de Deus enche o templo, o segundo fala do altar de holocaustos. Então, Deus explica aqui a Ezequiel o propósito de revelar aos israelitas a descrição detalhada do futuro. Diz o versículo 10, Tu, pois, filho do homem, mostra à casa de Israel esse templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. Então, aqui ele está falando do propósito. Israel devia fazer uma reflexão, né? Uma reflexão. Envergonhar-se de tudo o que pratica, né? Envergonhar-se das suas maldades e, obviamente, deixar as maldades, arrepender-se das maldades. No versículo 13 até o 17, nós lemos que o último verso dessa segunda parte do capítulo, aparece várias medidas ali. O côvado, que é descrito ali, por exemplo, seria de aproximadamente 53 centímetros. O altar, que tinha uma base medindo 60 centímetros na largura e na altura. Uma borda ao redor da base tinha um palmo com cerca de 23 centímetros de largura. No topo havia uma seção mais baixa, com 1,5 metro de altura, tendo uma listra de 60 centímetros de largura. Então, detalhes são apresentados aqui no altar de holocausto, como ele deveria ser, os metros, os centímetros, porque Deus cuida dos detalhes. E a terceira parte do capítulo, que então vai do versículo 18 até o verso 27, apresenta então a consagração do altar. Então, a glória do Senhor enche o templo, depois os detalhes do altar e, enfim, a consagração do altar. No verso 18, por exemplo, e 19, a Bíblia diz, o Senhor me disse, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar, no dia em que o farão para oferecerem sobre ele holocausto e para sobre ele aspergirem sangue aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadoc, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um novilho para a oferta do pecado. Então, esses estatutos que são mencionados aqui são relacionados com a purificação e a consagração do altar. Você encontra isso lá em Êxodo 29, Levítico 8, que dão mais informações sobre o altar de holocaustos do tabernáculo. Depois, segundo Crônicas 7, também apresenta um pouquinho sobre o altar do templo. No versículo 20 até o versículo 27, que é o último verso do capítulo, a expressão expiação do pecado, que aparece aqui, ela indica purificação. Ou seja, por causa da ausência
de pecado, sem mancha do sacrifício, né? O povo, em favor de quem ele era oferecido, o sacrifício era oferecido, então ele se tornava aceitável perante Deus. Ou seja, o sacrifício não podia ter mancha, não podia ter defeito para poder ser aceitável. Ezequiel 43 nos faz refletir sobre algumas questões importantes para nós hoje. Primeira, quão importante para nós é a presença de Deus. Nós valorizamos a presença de Deus em nossa casa, no pequeno grupo, na classe da escola sabatina, no culto de adoração. Nós valorizamos a presença de Deus. Lembre-se que Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Deus, Jesus, está presente conosco através do ministério do Espírito Santo. Valorizamos isto hoje, somos reverentes, cuidamos com o que falamos. Muitas pessoas às vezes estão no culto de adoração e ao invés de adorarem ao Senhor, estão se comunicando com outros através de mensagens em celular, por exemplo. Estão assistindo outras coisas em vídeos no YouTube. Deus espera que nós tenhamos nossa mente conectada com Ele. Segunda grande lição, temos hoje edifícios, igrejas lindas em muitos lugares, mas Deus está presente nelas. Deus está presente onde seus adoradores se reúnem em espírito e em verdade. Não precisamos de templo, por mais que seja bom ter um templo e é também um testemunho, ter um templo bonito, mas Deus espera estar com o seu povo que se reúne para adorá-lo. E em terceiro lugar, estamos permitindo que a graça restauradora de Deus, a presença amorosa de Deus, toque os nossos corações e nos leve a ter vergonha de nossos pecados e nos leve a adorá-lo em espírito e em verdade? Querido amigo, que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus o dirija sempre e que Ezequiel 43 possa levá-lo a pensar na importância de valorizar a presença do Senhor. Vamos orar por isso? Vou orar por ti então. Querido Pai, bondoso Deus, obrigado pela mensagem de Ezequiel 43. Dá-nos a segurança e a certeza de que Tu estás conosco. Perdoa os nossos pecados e abençoa-nos, pois nós oramos no nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembre-se, seja todos os dias reavivado por Sua palavra. Grande abraço.